que dispensa um comentário. Ô, mestre, eu tô te mandando 10 mensagens para ver se você tá pronto, você não tá, cara. Você não responde. É, para de migué, rapaz. Tô assistindo você e o Thiagão faz 20 minutos, cara. E ainda para Olha, terminar, vocês vêm me cornetar ainda. eu não, eu falei do churrasco só. Olha só, eu É, mandei mensagem no teu WhatsApp perguntando, tá pronto? Cadê você? Tu não respondeu, eu fiquei preocupado, cara. eu tô É no sério, juro. silencioso. Eu já tava te aguardando. Eu sou um cara que cumpre aquilo que está combinado. Você é meu. Você sabe que eu dispenso comentário falar de você e do Leitão. Então, vou pular, porque então, última vez que eu fui falar bem dele, ele quase me matou aqui na live. Falou, brigou comigo e tudo mais. Mestre, resume o currículo rapidinho nessa nova passagem agora. Não vou nem entrar na parte de treinador, porque eu acho que dispensa comentários, tudo que você já fez e continua fazendo. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua introdução agora nessa área, na parte técnica, junto com esse conhecimento que você buscou em várias áreas. Você entrou nessa parte de coordenação técnica, queria que você falasse um pouquinho como está sendo esse dia a dia e o que você pode passar para o pessoal a respeito disso. Gabriel, primeiro, obrigado aí pelo convite, cara. Acho que essa tua iniciativa de poder tentar encurtar um pouquinho o caminho para todos aqueles que querem vir trabalhar no futebol, realmente são situações e respostas que muitas vezes, na maioria das vezes, vão ajudar muito essas pessoas. Quando eu recebi o convite do Corinthians para essa nova função, digamos assim, para esse novo momento, eu me deparei perguntando o que o mercado ia imaginar, né, de eu sair da função de treinador para ir para uma função de coordenador. E fiquei, eu acho que uns 10 dias um pouco intrigado com isso, mas eu comecei a pensar na minha carreira enquanto era treinador, tanto na base quanto no profissional, a necessidade que eu tinha de ter tido talvez um coordenador técnico que pudesse ser um apoio nos momentos mais conflitantes para mim, onde eu tinha que tomar decisão, onde eu tinha que fazer intermediação com diretoria, onde eu tinha que fazer intermediação e negociação com outras áreas do futebol, porque quando a gente é treinador, a gente se preocupa com as 4 linhas. E a gente não deve se preocupar com outras coisas. A gente tem que delegar funções para que a gente possa ficar focado nas nossas responsabilidades. Então, a minha visão de ter aceitado isso e a minha visão como da função de um coordenador técnico na atualidade é aquele cara que vai ser um ponto de vista dentro de todas as demandas de tomada de decisão que uma comissão técnica tem que tomar, porém, olhando por um aspecto amplo e não com o foco específico naquela ação exclusiva. Então, acho que esse coordenador técnico, que tem muitos no Brasil, acho que poucos ainda fazem a função do jeito que eu pretendo que ela seja feita, ser um cara que fica mais próximo do campo e menos nos papéis e na parte administrativa. É claro que tem demandas que são inerentes da posição, mas eu acho que eu posso agregar algo que eu sempre senti falta enquanto treinador, e é isso que eu pretendo ser as comissões técnicas. Ser aquele cara que já passou por aquilo que eles estão decidindo e poder ajudar com uma experiência é bom. Ser um cara que tem o entendimento da função de treinamento, da função de montagem de semana, da função de montagem estratégica, da função de planejamento anual, da função de desenvolvimento individual e desenvolvimento coletivo, para poder dar opiniões com critério e não simplesmente no achismo. Então eu vejo essa função como uma função nova, na realidade velha, mas com uma outra demanda, com um outro enfoque. Na sua concepção, você acha que é uma função, como você disse, é velha, mas é uma função teoricamente nova, porque estão entrando pessoas nessa função que são pessoas qualificadas com conhecimento técnico, né? Que antigamente é uma área que seria mais utilizada por pessoas com conhecimento mais administrativo ou por algum tipo dessa área. Você acha que essa questão técnica vai facilitar muito a tendência para o futebol, vou botar mais a parte profissional, da coordenação técnica profissional, facilitar mais ou menos no dia a dia do clube? Porque a gente vê muitos clubes hoje com dificuldade de escolhas perante a treinadores, perante a jogadores, perfis de atletas e treinadores totalmente diferentes sendo contratados. Você acha que é uma função, então, que veio para ajudar, não só no dia a dia, na parte técnica, mas em tomada de decisões, às vezes na contratação de um treinador, às vezes na base mesmo, buscar um treinador com um perfil mais elaborado ao do clube? Você acha que pode ajudar nesse contexto também? Ou é mais só a parte de treinamento, da função da planejamento anual, planejamento de treino, de jogo, um auxílio durante a partida? Você acha que a gestão também vai ter uma colaboração muito grande na parte técnica? Não, eu acho que ela vai ser complementar. Eu vejo como a função do coordenador técnico aquele cara que ele tem que
defender os objetivos do clube, que foram estabelecidos em conjunto com todo o departamento técnico, né? Ou seja, as comissões para cada categoria, mas acho que ele pode auxiliar. Qual é a ideia do clube? O clube tem uma ideia? Ok, esse coordenador está linkado a essa ideia? Ele vai fazer com que as tomadas de decisões, com que as escolhas de treinadores, as possíveis demissões, sempre passem por uma lembrança daquilo que foi acordado no passado. Vai ser como se fosse um fio condutor entre a emoção da parte diretiva e a razão da parte profissional, digamos assim. Então, acho que ele vai ter essa função também. Mas eu acho que isso, muitas vezes, foi atendido pelos coordenadores técnicos que eu tive no passado. Agora, essa possibilidade do tete-a-tete, do olho no olho, com um nível de conhecimento, no mínimo, igual ao do treinador, eu acho que isso vai ser o grande avanço nessa função. Acho que começa sempre nas categorias de base. Já tivemos o próprio Mancini, ano passado, como coordenador técnico no São Paulo, um determinado tempo. Uhum. Acho que é uma tendência para as equipes principais também, pegar pessoas que já tiveram a expertise de ter sido treinador e daqui a um pouco colocar nessa função, ou ídolos que tiveram grandes vitórias, ou por conhecimento, por capacitação, mas acho que vai ser uma nova demanda no futebol e um novo espaço para ser construído nos próximos passos. Porque é o cara que não olha para amanhã só. Ele olha para amanhã, mas ele enxerga daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Tá. Mandar um abraço para a Flor, que tá aí, Maro meu, se eu não me engano, dá para ler direito aqui que deu um negócio, mas várias pessoas entrando aí. Falando com o Osmar Loss, coordenador técnico da base do Corinthians. Osmar, você deu a pitada que eu queria perguntar. Você falou sobre a coordenação técnica, sobre como já existe, como está desenvolvendo. Eu queria que você desse agora um direcionamento para a pessoa que quer, teoricamente, ter um pouco desse conhecimento, buscar essa área. Eu estou aqui, eu acho que eu não tenho um certo grau de liderança. Eu acho que eu tenho uma dificuldade com liderança, ou tenho uma dificuldade com passar por algumas barreiras, como alguns treinadores falaram. Pô, acho que eu vou para análise de desempenho. Pô, mas, cara, análise de desempenho, eu não sou um cara para ficar muito atrás de computador, vendo jogo. Então, achei muito interessante essa coisa que o Osmar está falando de coordenação técnica. Queria entender um pouco disso aí. Como seria um início disso? Como você pode passar uma iniciação para uma pessoa que tem um interesse e, de repente, se envolver nessa função? Olha, Gabriel, eu acredito assim, que o início ele é mais ou menos igual a todas as outras áreas do futebol. Uhum. Ou você saiu de dentro das 4 linhas, ou você veio do sistema de universidade, formação científica, acadêmico. Porém, eu acho que tem demandas importantes para a função de coordenador técnico, tais como conhecimento técnico, conhecimento tático, se nós estivermos falando de categorias de base, desenvolvimento, conhecimento sobre o desenvolvimento da adolescência, puberdade, criança, até adulto. Tem muitas demandas que a pessoa precisa conhecer antes de se tornar um coordenador técnico. Necessidade de gestão é importante, porque você lida com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, você precisa ter uma capacidade de gestão e de inteligência emocional para poder tratar cada um da melhor maneira para que ele possa realmente se sentir seguro e produzir mais. Acho que hoje, dentro de oportunidades externas aí de cursos aí para coordenador técnico na própria CBF Academy, na própria universidade tem vários pós-graduação nessa área, cursos de gestão que não são ligados ao esporte, mas que têm particularidades que podem ser aplicadas no dia a dia porque a gente trabalha com rendimento, né? A gente precisa alcançar metas. Então, todas as áreas que sejam elas econômicas, financeiras, por exemplo, sejam elas de RH, todas elas também têm metas a cumprir. Então, a gente precisa conduzir dessa forma. Então, acho que as demandas conhecimento técnico, uma boa capacidade de resiliência, de adaptação aos ambientes, porque você vai conviver com várias faixas etárias, com várias pessoas diferentes, então você precisa ter uma capacidade de adaptação, aprender a lidar com a tua inteligência emocional. Você precisa ter um conhecimento e um entendimento da estrutura do clube, porque você vai fazer esse elo entre a técnica e a política. Então, são algumas coisas que eu acho que são pré-requisitos para essa função. Se você não tiver elas, você vai fazer a função, mas você não vai atingir o máximo que você poderia.
Então, mas hoje a dificuldade é muito grande da aceitação, né? Aceitação não, de desenvolver uma função dessa em todos os clubes. São poucos clubes que têm, devido à estrutura, devido a toda a questão do departamento. Então, na sua concepção, você conhecer um pouco de todas as áreas vai te ajudar, principalmente na relação com pessoas, no desenvolvimento do treinador, etc. Mas teria já algum lugar de iniciação? A minha pergunta é mais direta. Eu tenho 18 anos ou tenho 19 anos. Cara, eu quero começar no futebol, chegar a ser coordenador técnico. Quero começar já sendo, porque é muito difícil. Vou começar o quê? Vou buscar um curso de treinador para primeiro ter noção da parte técnica para depois isso? Não. Eu acho que eu vou procurar primeiro um curso de gestão. Primeiro eu vou para a gestão, depois para a parte técnica. Dá um direcionamento assim mais... A primeira opinião, se fosse um sobrinho seu. Vamos dizer que é alguém bem conhecido seu que sentou agora e vai gastar os R$ 500 dele por mês tentando um sonho. Qual seria a sua opinião? Porque a tua área é muito grande. A sua área não é igual a área treinador. Exato. Então, assim, seria uma coisa sua. É um Depende de como ele quer atuar. Depende de como ele quer se caracterizar atuando. Se ele quer se caracterizar por fazer o fluxo de informações, ter um organograma perfeito, sabe? Ter um processo de contratação e de demissão claro, com etapas, ele tem que ir mais para a área de gestão administrativa. Ele precisa começar por ela. Se ele quer ser um cara mais aplicável ao cotidiano do jogo, à evolução do jogo, à evolução do atleta, à evolução dos times, se apoio de respostas para os problemas que o dia a dia do jogo apresenta, ele precisa ir mais para uma área de treinador, de análise de desempenho, entendeu? Eu acho que ela se separa justamente em duas situações, e é isso que eu acho que ela ficou confusa no passado. A questão administrativa, que teve muitos profissionais excelentes na área de gestão e administração, mas com pouco conhecimento prático. Ou a questão prática, aquele cara que pode realmente debater, trocar ideias, dar opiniões, com conhecimento e efetivamente, talvez ele tenha alguns prejuízos na sua melhor atuação em relação à parte de gestão. Então, acho que assim, quero ser mais um cara atuante dentro do campo. Porque o que acontece? Hoje se confunde. O diretor executivo, muitas vezes, do clube acaba sendo o responsável técnico também. A gente teve isso no Corinthians no passado, quando eu fui treinador das categorias de base, que era o Rospídio. O Rospídio, ele era o diretor executivo, ele respondia, mas também é o cara que trocava na parte técnica. Então, fica muito conflitante, não se tem o tempo desejado para isso. Então, não impede de dar opiniões, é óbvio que não impede, mas se tem um profissional que vai cuidar do aparo das coisas ligadas ao jogo, eu acho que esse profissional tem que estar mais ligado, precisa iniciar entendendo do jogo. Trabalhando numa escolinha, trabalhando num clube menor, trabalhando em umas categorias de base, fazendo curso de treinador ou de analista de desempenho, coisas que falem de técnica e tática, que dê para ele a possibilidade de um conhecimento também da parte física. Agora não, eu quero trabalhar, eu quero lá estar engravatado todo dia, sentar na minha mesa com o meu ar-condicionado, com 2 computadores na minha frente, vai para a área de administração e gestão. E aí você vai fazer a coordenação técnica da parte da gestão, mas você talvez não tenha os melhores atributos para trocar ideias sobre o dia a dia. Osmar, infelizmente o tempo vai estourar daqui a 40 segundos. Queria te agradecer e pedir desculpa a questão do horário ali. Eu te mandei as mensagens, juro por Deus, você vai ver no seu WhatsApp. Mandei uma mensagem falando, será que ele tá lá? Será que ele tá lá? Mas eu sei que você é fera. Eu falei com o Rodrigo, vou repetir para você. Eu acho que a gratidão é uma das palavras que eu tenho para dizer para você, que acho que é a principal delas. Não só de conhecimento, daquilo tudo que a gente passou na Taça São Paulo, do tempo, da paciência que você teve em ensinar várias coisas, mas a gratidão por ter me feito o convite de trabalhar com você. Você é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Só tenho a agradecer. Tem 15 segundos para dar tchau. Muito obrigado, irmão. Gabrielzinho, você é fera, irmão. Você só chegou pelos teus próprios passos. Nós simplesmente enxergamos em você a tua capacidade. Um abraço a todos. Sabe que precisar pode contar comigo.